Ok. Então, a aula fica disposta depois na plataforma das salas, ok? Eu abaixo ela, a coloco no meu canal no YouTube, e aí coloco o canal do YouTube, a aula disposta para quem não assistiu, assistir, e para quem assistiu e quer ver alguma reexplicação, algum trecho da aula, ok? Lembrando que hoje à tarde nós temos as aulas do PV, ok? Projeto de Vida, né? Nós vamos participar hoje à tarde, só lembrando vocês. Os professores também participarão. Para o segundo A, eu vou mandar o link porque é a minha sala, que eu sou conselheiro. Aí os demais, você pode acessar o canal do Semesp, e aí você vê lá que vai estar ao vivo a aula do Projeto de Vida. Ah, não precisa assistir então pelo aplicativo? Não, Não muito afim de abaixar o aplicativo. Não, o aplicativo é gratuito, né, Bruna? Então, assim, não custa nada baixar. Mas eu estou falando o seguinte, o link, eu acho assim que eu acho que o professor se fomentar a participação, porque é uma aula de 45 minutos como esta, né? E não é uma matéria para ser cobrada teoricamente, é uma coisa mais para a vida, né? Eu já assisti algumas, confesso que eu não assisto direto, mas eu assisti de algumas aulas e os recursos que a secretaria tem são interessantes, né? Bem, há alunos aqui, pois não? Bem, foi um barulho sem querer. Há alunos aqui que ainda, bom dia quem, Júlia. Há alunos aqui que não foram à escola ainda, que eu não vi, não retomamos presencialmente, e essa semana, então, conforme orientação, nós não vamos trabalhar nenhum conteúdo novo. Então, eu vou passar limpo hoje e amanhã, geografia, o conteúdo que nós trabalhamos em sala de aula. A primeira turma, a turma A, ela teve aula sobre uma habilidade sobre o mundo do trabalho, fuso horário, e nós trabalhamos alguma coisa do mapa em geografia. Em filosofia já foi diferente, a gente começou a falar das raízes da modernidade, né? E essas raízes, ela tem um contexto específico, importante, para ser lembrado. E depois, em filosofia, nós partimos para um segundo momento, que foi a leitura, e aí não dei aula para todas as turmas, que foi a leitura do Príncipe do Maquiavel, na verdade, do capítulo 21, o que precisa fazer um príncipe para ser estimado. No lugar da palavra príncipe, nós podemos colocar ator político, vereador, prefeito, presidente, né, líder de grupo, representante de sala, ou seja, existem alguns pressupostos na atitude de quem é líder que precisa estar presente nele e ele precisa fazer, né, porque você também pode contar com a sorte, que Maquiavel chama de fortuna. Mas nem sempre nós temos boa fortuna, ou seja, boa sorte. Às vezes a gente tem o oposto, a gente tem azar, má fortuna, né? Então, esse dado da vida, fortuna, sorte ou azar, você pode tentar aspirá-lo, mas você não controla. O que nós controlamos? Controlamos as ações, as intenções das ações. Por isso então, que a temática mais evidente desse encaixe das 4 primeiras semanas de aula, quem foi à escola, quem está fazendo os exercícios, tiveram contato, foi exatamente ética e moral. Então, o nascimento da modernidade, o que é a modernidade, com o pensamento de Descartes, e o que é ética e moral. São 2 momentos. Desdobrando, dentro do Renascimento, dentro da modernidade, nós vamos ter, no campo religioso, a reforma de Lutero. Vou citar um só, tá? Para não dar um monte de nomes para vocês. Dentro da reforma religiosa, Lutero. Dentro da reforma científica, eu pedi para vocês pesquisarem o Francis Bacon, mas também tem o Copérnico. Dentro da reforma artística, o Leonardo da Vinci. Dentro da reforma política, o Maquiavel. E dentro da reforma das universidades, ou do pensamento filosófico, o Descartes, né? Então, todos esses atores e esses
contextos de pensamento, eles fazem o quê? Fazem uma reformulação, fazem avançar o espírito do tempo. Então, mudou-se uma época, né? Mudou-se o tempo, mudou-se a maneira de pensar, de fazer, de consistência de pensamento. Então, nesse sentido, nós tivemos uma certa evolução, sem, contudo, negar a importância do período que precede, que é a Idade Média, né? Então, a Idade Média tem a sua importância, mas há uma cisão, né? E essas reformas que eu citei aqui para vocês, elas fazem parte dessa cisão. Dentro do pensamento moderno, há um detalhe ali que foi dado em exercício na primeira atividade. Quem pôde conferir, esses exercícios, eles foram, na verdade, foi em forma de texto, e havia uma atividade, alguns não acompanharam o texto todo e não conseguiam achar o exercício, né? E o exercício era fazer uma espécie de 5, tá abrindo aqui rapidamente, abriu, 5 sínteses, né? Com o segundo D, me lembro, com o segundo D, eu fiz o exercício em sala de aula. Então, vocês estão vendo aí eu abri outra coisa. Só um minuto. Resumos. Segunda série. Não sei se vocês já viram, mas já está na sala do Google, faz tempo já, né? Esse texto aqui. Deixa eu tirar daqui. Ok. Então, aqui, ó, à nossa esquerda, nós temos o enunciado, leitura do texto, discurso do método de Descartes. E esse texto original tem 976 palavras, e o convite é fazer 5 resumos. Uma com 300, uma com 100, uma com 30, 3 e uma palavra-chave. Aqui nós temos a habilidade que vai ser requerida dentro desse exercício, e esse aqui é o texto original, né? Le discours de méthode, discurso do método, tradução de Enrico Corvisieri. Então, primeira parte, segunda parte e terceira parte. Nós temos aqui o primeiro resumo, ok? Quem ainda não fez o resumo, é interessante que visite esse texto e faça a leitura. Essa é a primeira atividade. É importante a gente voltar nela. Então, lê primeiro o texto original, não vá direto no spoiler que eu estou dando aí no texto, né? Porque eu quis fazer com modo exato, 300 com 300 palavras. Mas não tem problema se der um pouco menos ou um pouco mais, né? Quando eu falo pouco, é pouco mesmo. 20, 30 palavras a mais é uma tolerância para a atividade de síntese, né? Primeiro contato com o texto. Eu fiz na sala do segundo D e fui mostrando que o texto não tinha tanta dificuldade quando você lê com um pouco mais de cuidado aquele texto, né? E durante as aulas que foram, na verdade, era um momento de tirar a dúvida, na parte da tarde, vocês encontram também um dia que eu fiz com, acho que a Isabelle estava presente, a gente estava fazendo o exercício em tempo real, né, durante o plantão que a gente fazia na parte da tarde. Obrigado, exatamente. Então, vocês têm um exemplo gravado, hoje vão ver um exemplo escrito, então tem como todo mundo aí, Letícia, puxa saco, tem como vocês entenderem aí a questão de como proceder essa atividade. Então, vou ao texto. A primeira, na verdade, o primeiro resumo é o que interessa a gente ler, né? Depois do seletivo de 100 palavras, 30, e a palavra-chave que eu elegi foi dúvida, porque, olha só, o texto chama o discurso do método. Qual é o método? O método cartesiano é a dúvida. Então,
no resumo 1 de 300 palavras, com a licença de vocês, acompanhe a leitura comigo. Descartes, na primeira parte do texto, diz ser certeiro que o bom senso é a coisa mais bem distribuída entre os homens. Ele nos iguala na humanidade, aperfeiçoando o nosso espírito e nos diferencia da animalidade. Bom senso é isso. Sendo assim, o outro nome que Descartes dá é a razão em ato, que é o bom senso. Tem como finalidade distinguir o verdadeiro do falso, o certo do errado. Mesmo que nós tenhamos opiniões diferenciadas, sendo que no ato principal está o que é que ele está dizendo aqui na primeira parte. Nós temos o bom senso e ele atua com essas finalidades cognitivas, do verdadeiro e do falso, morais, do certo e do errado. Para quê? A grande questão não é que nós pensemos diferente. Isso é um fato. Mas que nós saibamos aplicar a realidade. Está aqui, ó. A aplicação do bom senso à realidade. Essa é a primeira parte. Continuando. Na segunda parte do discurso, Descartes percebe a amplitude da razão em contextos extremamente diversos, gerando, em muitos casos, acordos e divergências, de modo a ele mesmo não poder, escolher ninguém cujas opiniões lhe parecesse dever ser preferida dos outros, e achava-se coagido a tentar ele próprio dirigir-se. Ou seja, já que há uma variedade de pensamento entre as pessoas, e todo mundo está usando do bom senso, é melhor não ouvir ninguém. Melhor, então, seria tentar por si próprio organizar. Alguns vão chamar isto, pessoal, de solipsismo. O que é o solipsismo? É você ser o condutor de si próprio. Né? É um solipsismo cognitivo, e no caso do temática da primeira semana, o cognitivo ético, uma ação moral. Ok? Bem, vamos lá, mais um trechinho. Assim, no esteio cético, com a dúvida em primeiro plano, olha só, com a dúvida em primeiro plano, em suspensão das crenças, foi necessário para Descartes um quadrante normativo para guiar o seu espírito. Quais são eles? Primeiro, não aceitar nada como verdadeiro, sem clareza e distinção. Diante da dificuldade de um problema, reparti-lo para analisá-lo. Conduzir a ordem verificatória no sentido das coisas mais simples às mais complexas e, por fim, fazer revisões gerais do que foi pensado. Então, vamos ver. Primeira coisa, não aceitar nada como verdadeiro. Tudo colocar em dúvida. Segundo, diante dos problemas, repartir o problema para analisá-lo. Como que reparte? Pega as coisas mais fáceis, analisa primeiro, para depois analisar as mais difíceis. E, por fim, faz uma revisão para ver se não esqueceu de nada. Ok. Na terceira parte do texto, Descartes, no estado do cogito duvidante, do penso que duvida, estabeleceu o mínimo de critérios para manter altivo o seu espírito no caminho da verdade. Entre essas condicionantes estão obediência às leis, aos costumes, à religião, aqui está a moral, né? Evitando excessos e insensatez. Outra máxima consistia na evidência do poder da dúvida e assumir como método a sua aplicação constante. Por fim, o discurso cartesiano pressupõe a propedêutica do nosso conhecimento diante da realidade, de modo a ele afirmar que nada existe que esteja completamente em nosso poder, salvo os nossos pensamentos. Por isso pensamos e duvidamos, e ao pensar em dúvida, existimos. Olha só, por isso pensamos e duvidamos. E no momento que pensamos em dúvida, nós existimos. Ok? Aí nós vamos ter as 100 palavras, as 30 palavras, as 3 palavras, dúvida, clareza e distinção, e a palavra-chave do texto, que é dúvida. Ok? Então, para quem ainda não fez o exercício, para quem ainda não terminou esse exercício, a sugestão é que vá ao texto original e tente fazer o exercício. Esses demais textos que eu escrevi, eles não foram tirados diretamente do texto. Então, são textos em modo de paráfrase. Paráfrase é quando você reescreve um texto com as suas palavras. Então, e aí, sim, depende da cultura e do conhecimento pré-textual de cada um, o que você conhece do texto, ok? Então,
seguindo essa lógica, a necessidade primária, portanto, é nós efetivarmos esse exercício, ok? Quanto a ele, eu acho que não temos mais dúvida. Se tiverem, nós temos, então, gravado, já postado no Google Sala de Aula, nos materiais, o plantão de dúvidas, em que eu comento como proceder, como fazer a leitura e debruçar-se, né, discorrer sobre o texto de uma maneira diferente, fazer síntese em parágrafos, parágrafo a parágrafo. E nós temos essa aula que foi lido e temos o texto escrito, disposto lá para vocês no Google Sala de Aula. Ok? Tá. Nessa primeira aula também, nas 4 semanas, na primeira aula, todos vocês tiveram a oportunidade de ouvir sobre as palavras moral, ética, autonomia, heteronomia, legalismo e dever. Todas essas palavras são importantes. Moral. Então, nós estamos aí com mais de 40 pessoas na sala de aula e a moralidade são os costumes do nosso tempo, os costumes herdados, as tradições que nós valorizamos. A moral, ela se baseia nos fundamentos da religiosidade, da espiritualidade, das tradições, né, que diz respeito às crenças humanas, das famílias, né, os hábitos familiares. Olha só, a palavra hábito, uma palavra de Aristóteles. Dentro dos hábitos, nós temos uma bifurcação. Nós temos virtudes, são qualidades que nós herdamos, aprendemos, e nós temos vícios, que são defeitos. A grande pergunta socrática, lá na República, lá na obra de Platão, é possível ensinar o outro a areté, a virtude? É possível ensinar o outro a ser bom? Essa é a pergunta que Sócrates faz. Já Aristóteles dizia que nós temos virtudes e vícios, nós temos virtudes e defeitos e qualidades, todos nós. Então, ao admitir isso, nós estamos dentro do campo da moral, tradições, costumes, né, virtudes, defeitos, qualidades, devoções, crenças, tudo isso faz parte, né, de um arcabouço de valores, aquilo que realmente importa para a nossa vida, para a vida da nossa família. Isso é a moral, né? Então, quando você diz, olha, a minha moral, a minha moralidade se baseia, né, nesses valores. Esses valores, né, que muitas vezes na aula do projeto de vida eles são aferidos, eles norteiam a nossa conduta, eles norteiam o dia a dia das nossas decisões. Então, a moral afeta o que eu faço. A moral afeta o que eu faço. Por que a moral afeta o que eu faço? Porque a compreensão que eu tenho da realidade, ela deriva dos valores que estão dentro da minha vida, dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. Para mim, né, o que Descartes dizia lá no início, quem tem bom senso sabe distinguir o verdadeiro do falso, ou seja, conhecimento. Isto é realidade, isto não é realidade. Mas ele também disse, sabe distinguir o certo do errado. Quando que a gente começa a distinguir o certo do errado? E aí não adianta a gente dizer, olha, existem maneiras, existem opiniões, existem verdades, a moral ela é relativa. Em certo sentido mas existe uma aplicabilidade legalista na moral, né? Então, se vocês lembrarem do ano passado, quando nós insistentemente tomávamos a Constituição, vocês têm aí o artigo 5º da Constituição, que diz que nós não podemos nos tratar diferentes, porque todos somos iguais perante a lei, independente de ser homem, mulher, branco ou preto, né, de ser religioso ou ateu, né, de ser do PT, do PSDB, de ser Lula ou Bolsonaro, todos nós somos iguais perante a lei, né? Então, essa igualdade jurídica da coletividade, essa igualdade jurídica, ela está totalmente ligada com a moralidade. Então,
Eu não acho certo isso. Minha opinião que vale. Não. A sua opinião vale desde que o que você acha certo não seja contra a lei, não seja contra a legalização, a normatividade social. Porque essas normas, ela tem um histórico extenso de validação do que nós vamos estudar no terceiro bimestre, que é o contrato social. O que é o contrato? É o pacto que as pessoas fazem de tempo em tempo para decidir sobre o bem comum. Né? Para que nós vivamos bem hoje, muita coisa foi pactuada ao longo da história. Decidiram que fazer assim e não de outro jeito era o melhor para a sociedade. Né? Se você olhar o processo democrático, nada mais é do que a maioria, né, eleger o que é o certo. A maioria eleger o seu representante. A maioria eleger a sua lei. Então, não adianta você pedir alguma coisa sem ser a maioria. Então, a democracia, de certa forma, entre aspas, é uma ditadura da maioria. Né? Porque não há um consenso pleno. Mas o dissenso, ou seja, não compactuar com as ideias, também faz parte da legalização. Resumindo, a moral, todos os nossos valores, vamos pegar essa palavra, valores, ela está intimamente intrincada, linkada com a lei. Existe só um minutinho, deixa eu estar aqui próximo. Vou estar. Ele, o meu santo. Eu queria citar literalmente, pessoal, mas o Código Civil. Está. Existe um artigo no Código Penal que diz assim, que você não pode supor ignorância ou a si. Eu não conhecia isso. Para que a lei não atinja você. Para que a lei não lhe seja imputada. Você não pode requerir ignorância, porque o Código Penal, ele diz que a lei te irrita. O que é a irritabilidade da lei? Mesmo que vocês todos que estão presentes não conheçam todas as leis normativas relativas à transgressão ou à criminalidade, ela atinge todos nós. Eu não conheço todas as leis. Mas eu sei que existe esse artigo que pressupõe, mesmo na nossa ignorância, que a lei nos afeta. A lei nos afeta. Então, essa dimensão da irritabilidade da lei quer dizer que, do nosso lado, em qualquer ação moral, qualquer ação social, a lei está do nosso lado observando, né, com uma metáfora, se a gente está agindo corretamente ou não. Se a gente está agindo conforme a lei. Se a gente não agir conforme a lei, mesmo não sabendo, porque se a gente sabe, aí o crime é ipso facto. Mas se eu fizer algo que supostamente eu tenha, vamos dizer, uma dúvida se é legal ou não fazer isso, a lei, ela tem a prerrogativa de me cutucar e dizer que eu sou um sujeito passível de punição. Né? E aí tem lá, dependendo do que você faz, os artigos e a pena de reclusão a cada tipo de crime, a cada tipo de ocorrência. Correto? Então, moral e legalização. Agora, a heteronomia, ela está nesse sentido. Hetero é fora, e nomia, norma, lei. Lei externa. Todos nós obedecemos leis externas. Para que nós sejamos autônomos, ou seja, que a gente se conduza internamente, a gente precisa primeiro ser heterônomo, obedecer às leis externas. Eu não acredito que as pessoas, que alguém consiga conduzir-se moralmente por lei interna, saber o que tem que ser feito, sem primeiro ter aprendido o que é que tem que ser feito na sociedade. Isso sem levar em consideração a crítica que pode ser feita a isso. Mas é preciso, obviamente, aprender primeiro
a moral de um contexto, de uma sociedade, para agir nessa sociedade conforme essa moral. Né? Então, quando você entra na escola, exemplo de heteronomia, a nossa escola é muito isso. É passado o perfil da escola para você. E constantemente os gestores lembram vocês. Esse é o perfil do aluno do João Pedro Cardoso. Pode ser que nem todos cumpram perfeitamente tudo, mas você percebe que existe uma lei ali, uma lei forçando você a atuar, né? A palavra atuação mesmo, a agir de acordo com a norma. Até o ponto que a norma deixa de ser externa, você fica observando a norma, e você segue a norma internamente. Ninguém precisa dizer para você, olha, não deve jogar papel no chão. Mas a gente diz para alguns alunos, não deve sujar a carteira, não deve riscar a carteira, não deve, se você está mascando chiclete, colocar o chiclete ali. Né? Por quê? Porque é um bem público. Então, essas normas externas de ter que falar, né, que não nossos pais, também são outras formulações de normas externas, de heteronomia, quando eles dizem o que nós devemos fazer. Faça isto, não faça aquilo. Hoje está fazendo 19 anos que eu sepultei minha mãe. Minha mãe morreu no dia 30 de março de 2002. Então, né, ela morreu, vocês ainda não eram nascidos. A minha mãe era um espaço de normatividade. O que ela dizia era lei. Assim como deve ser na casa de vocês. Pai e mãe é espaço de norma. O que eles dizem é lei. E isso é a heteronomia. Até um ponto que eles param de dizer o que nós temos que fazer. Por quê? Porque eles desistiram da gente, que é o menos provável. Né? Mas acontece. Porque a gente aprendeu a lei. A gente aprendeu o que tem que ser feito. E aí a gente, de dentro para fora, age conforme a lei. De dentro para fora, age conforme a lei. Correto? Então, isso é a relação entre heteronomia, as leis externas, que estão na religião, estão nos pais, estão na escola, estão na sociedade, nos códigos, e a autonomia. Lembre-se que o aluno da escola integral tem que ser autônomo, ou seja, aquele que dá a si mesmo a lei. E isso nós vamos ver lá no 4º bimestre com o Immanuel Kant, quando ele vai dizer, ó, age, olha só, vou pegar um nome qualquer aqui. Deixa eu ver. Vou pegar aqui a Letícia, a líder do 2º A. Se a Letícia agir de tal forma racional, de modo que todos possam agir da mesma maneira, isso é uma razão prática. O Kant vai dizer, age de tal forma que a tua ação possa ser imitada por todos os homens. Não imitada por olhar você, mas porque vocês compartilham da mesma racionalidade moral. Bem, esse imperativo categórico, que une a humanidade na razão prática, quer dizer que todos nós sabemos, quando a gente partilha da razão moral, o que tem que ser feito. Então não pode haver ação para cá e para cá. Todo mundo tem que ir para o mesmo lado, porque nós não agimos conforme a ordem, mas agimos conforme o dever interno. Deve-se fazer isso. Até deu exemplo na escola do amigo do Kant, que ele cita na obra, que estava fugindo da polícia e entra na casa dele. Se eu sou o melhor amigo, mas ele não conta por que estava fugindo, se você contaria ou não para a polícia que ele entrou na sua casa. Então você não deve mentir, nem para ajudar o melhor amigo. Ninguém. Porque mentir não é um ato moral. Você tem que falar a verdade sempre. Mentira tem perna curta. Bem curta, né? Bem curta. Então. Por isso que o Juan é pequenininho, então. Ah lá? O imperativo moral, concluindo, ele leva a cada um a agir da melhor maneira possível, da melhor maneira de acordo com o dever. E isso é a ética. Né? Para a gente poder ilustrar,
Eu indiquei na... Vamos encerrar hoje com o Grande Cortella, né? Apareceu aí para vocês? Ainda não? Apareceu. Ok. Apareceu. Ele vai falar dos 3 verbos moral. Quero, posso e devo. Rapidinho, a gente encerra hoje com esse vídeo, porque eu acho que tem que ficar bem claro o que é ética e moral para nós. Vamos lá. E o que é a ética para você? A ética é o conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir as 3 grandes questões da vida, que são quero, devo, posso. Isso é ética. Quais são os princípios que eu uso? Tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não quero. Quando que você tem paz de espírito? Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. Mas quem define isso? Através de exemplo? Através de... Você define através do modular, do exemplar, define através de princípios da sociedade, sejam religiosos ou não, define através de normatizações. Por exemplo, há 20 anos, no auditório, algumas pessoas fumariam, outras não. Há 10 anos haveria uma placa escrita é proibido fumar. Hoje não precisa mais. Hoje as pessoas o fazem, elas introjetaram aquele comportamento social. Às vezes aparece como norma. Você se lembra quando o cinto de segurança passou a ser obrigatório uso no Brasil? Tá? Muita gente, para burlar a lei, comprava a camisa do Vasco. Lembra? Com aquela faixa, para que o agente da lei não visse. Ora, hoje você entra no carro e coloca o cinto sem lembrar da multa. Isso significa que a ética vai se construindo com isso. Agora, cautela. Não existe ninguém sem ética. Diz assim, mas o deputado que frauda, o fiscal que faz, o professor que engana, esse tem uma ética que é contrária da nossa ética. Ele é antiético. Mas não existe ninguém sem ética. Mas tudo bem. Agora falando em moral, qual é a diferença do moral, imoral e amoral? A moral é uma pessoa que não pode decidir, escolher e julgar. Por exemplo, uma criança até determinada idade, um idoso se ele tem síndrome de Alzheimer ou algum tipo de patologia cerebral, uma pessoa que é considerada demente socialmente, ela é amoral. Isso vamos falar, desculpa, sem querer te interromper, porque está ótimo esse papo. Se você tem 30 anos, às vezes a pessoa diz, não, ele não é nem imoral, não é moral nem imoral, ele é amoral. Não, isso não existe. Moral é a prática de uma ética. Ética é a concepção, ética é o princípio, moral é a prática. Portanto, eu tenho um princípio ético, não pegar o que não me pertence. O meu comportamento moral é se eu roubo ou não. O princípio se traduz numa moral. Uma pessoa amoral, ela teria que ser alguém incapaz de decidir, julgar e avaliar. Aliás, a lei chama de incapaz. Você tem gente que é imoral. Quem é imoral? Há pessoas que consideram um beijo entre 2 homens imoral. Outras pessoas consideram um beijo moral. Depende da moral que você pratica e ela está na referência da ética que você tem por trás. E da época. E da época. Por exemplo, se eu sou um grego clássico, como, por exemplo, o principal pensador Sócrates. Sócrates era casado com Xantipa, você lembra, por causa da família Trapo, né? Sócrates era casado com Xantipa, sua esposa, e tinha um amado, que era Alcibíades. Aliás, um general, um jovem de 27 anos, que quando Sócrates morre, ele está nos braços de Alcibíades. Xantipa entendia isso, lá no século IV a.C., como uma coisa absolutamente parte daquela cultura. Hoje seria entendido, de novo, como uma coisa não perturbante. Mas há 30 anos seria uma diversidade muito forte. Portanto, não é que a ética é relativa, a moral é relativa. A ética, ela é sempre de uma época, de um grupo, mas ela tem uma tentativa de ser universal. Isto é, Carta dos Direitos Humanos. 40 anos nós estamos discutindo as questões 68, ou 60 anos da Declaração dos Direitos do Homem. É uma tentativa de uma ética universal. Toda criança tem que ser respeitada, não pode haver discriminação. Como isso se traduz na prática, aí já é outra percepção. E o que você fala de praticidade? O prático nem sempre é o certo. Praticidade moderna, por exemplo, moderna. Vou te dar um exemplo, um sinal da nossa insanidade na nossa época. Família inteira que sai de casa domingo, junta, para comer comida caseira. Se isso não é um sinal de insanidade, o que é?
Todo mundo se junta e sai de casa para comer comida caseira. Outra moda de insanidade. Nós temos uma tecnologia de comunicação que gerou um nível de incomunicação brutal, que são as pessoas isoladas nos seus cantos, mergulhadas dentro da tecnologia. O prático nem sempre é o certo. O prático, às vezes, é só o prático. Por exemplo, é mais prático fazer caixa 2 do que ter que trabalhar. É mais prático colar do que ter que estudar. Nem sempre o prático é o certo. Quero citar aqui um que é patrono da cidade de São Paulo, que é o apóstolo Paulo dos cristãos, que lá na primeira carta aos Coríntios diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Aliás, os cristãos dizem que Jesus de Nazaré afirmou, e está lá no livro de Marcos: de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. É uma frase fortíssima. Seja você um homem que tem religião ou não, tanto faz, a frase é forte. De nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E o que é perder a alma? É perder a tua integridade, é perder a tua hombridade, é perder a tua capacidade de ser honesto, transparente, digno. Isto é, perder aquilo que nós não vamos levar, que é exatamente a nossa identidade. O Mário, você falou em São Paulo, né? Paulo, antes de ser Paulo. Pessoal, por conta do horário, né? É maravilhoso ouvir o Cortella, na verdade. Então, eu dei esse exemplo na sala de aula. Quero, posso e devo. Paz de espírito é a conjugação dos 3 verbos, né? Então, não deu para abordar nessa aula o pensamento do Maquiavel, o farei. Se bem que já na sala do Google vocês têm lá a aula do ano passado que eu gravei sobre o Príncipe, tá bom? Assisto. A segunda atividade fala um pouco de Francis Bacon, o que é o ídolo e quais são os 4 ídolos que ele diz, uma resposta bem sucinta, e a leitura do capítulo 21 do Príncipe, como eu anunciei no início, falando sobre o que deve um príncipe fazer para ser estimado. Estou extremamente feliz com a presença de vocês, né? Vamos juntos aí até a gente poder voltar presencialmente, né? E espero que vocês tenham, agora acho que é um intervalo, né? Depois 15 minutos, depois começa a próxima aula. Obrigado, não vou tomar o tempo de vocês, para vocês poderem dar uma descansada. Uma boa, amanhã a gente se encontra com geografia e a gente... Ok, Vitor. Obrigado a todos vocês. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Eu que Obrigada pela agradeço. Goodbye. Professor, Valeu. professor, obrigada Tchau. pela aula. Valeu, senhor. Obrigado Tchau, pela tchau. aula. Valeu, Opa. valeu. Tchau, professor. Obrigadão. Falou, minha família. Alô, Eu, Ryan. vai. Tchau. Valeu. Jesney, Free Fire. Jesney, professor. manda um abraço pro Adriano, seu pai. Tudo bem, né?